Olá! Entramos na quarta parte da aula 22 de MA 091 Matemática Básica, que trata de funções. Nessa parte da aula, veremos três definições associadas a funções: o seu domínio, o seu conjunto imagem e o seu gráfico. Começaremos pelo domínio da função, que é o conjunto de todos os valores que a variável independente pode assumir, ou seja, de todos os valores admitidos para x. Quando a função está associada a algum problema real, a definição dos valores possíveis de x é usualmente fácil. No exemplo do filé que vimos no início da aula, descobrimos que os valores de x que correspondiam ao peso do filé deviam ser números reais maiores ou iguais a zero. Mas o que fazer quando temos uma definição algébrica de uma função e não sabemos especificamente como ela foi gerada? Vejamos o que acontece neste exemplo, em que f é igual a 1 sobre x ao quadrado menos 1. Neste caso, sem saber o significado da função f, desejamos descobrir para que valores de x ela está definida. E como o denominador de uma fração não pode ser igual a zero, dizemos que, neste caso, x ao quadrado menos 1, que é o termo do denominador, deve ser diferente de zero, o que implica que x ao quadrado deve ser diferente de 1, o que, por sua vez, nos leva a concluir que x deve ser diferente de menos 1 e de mais 1. Dizemos assim que o domínio da função é composto por todos os valores reais de x, tais que x é diferente de menos 1 e x é diferente de 1. De fato, repare que esta expressão pode ser calculada desde que x seja diferente de mais 1 e menos 1. Além do domínio, há um segundo conjunto muito importante associado às funções. Esse conjunto é denominado conjunto imagem. E ele é composto por todos os valores de f de x que são obtidos a partir de valores de x pertencentes ao domínio. Tomamos, então, todos os valores de x pertencentes ao domínio, calculamos os valores correspondentes de f de x e o conjunto desses valores de f de x é chamado de conjunto imagem. Vejamos um exemplo. Neste caso, desejamos descobrir o conjunto imagem da função definida por raiz de x menos 1. Começaremos, entretanto, calculando o domínio da função. Notando, então, que para calcular raiz de x menos 1 é necessário que x menos 1 seja maior ou igual a zero, concluímos que x deve ser maior ou igual a 1, de tal maneira que o domínio da função é definido por todo x real que seja maior ou igual a 1. Além disso, como a raiz quadrada não produz resultados negativos, podemos dizer que o conjunto imagem, neste caso, é formado por todos os valores reais de y, tais que y é maior ou igual a zero. Ou seja, se tomarmos todos os valores de x maiores ou iguais a 1 e calcularmos o valor da função, obteremos como resposta todos os valores reais maiores ou iguais a zero, que são os possíveis valores de f de x. Finalmente, definimos o gráfico de uma função f como sendo o conjunto de pares ordenados x, f de x, ou seja, x e o valor da função, tais que x pertence ao domínio da função. Vejamos, por exemplo, o gráfico da função dada por f de x é igual a raiz de x. Observe que, neste caso, x não pode ser menor do que zero, então vamos desconsiderar os valores negativos de x e vamos montar uma tabela que contenha só valores maiores ou iguais a zero. Usando aqui uma tabela com os números de 0 até 4 e calculando os valores correspondentes de f, conseguimos traçar o gráfico da função neste trecho do eixo x. Observe que esta curva, formada pelos pares ordenados, é o gráfico de raiz de x. Observamos, portanto, que uma curva no plano pode representar o gráfico de uma função, mas será que toda a curva do plano é o gráfico de alguma função? Não, isso não é verdade. Um gráfico no plano cartesiano representa uma função
se e somente se nenhuma reta vertical intercepta esse gráfico mais do que uma vez. Observe este desenho. Note que a reta verde intercepta o gráfico em dois pontos. Intercepta tanto neste ponto que é dado por a, y1, como neste ponto que é dado por a, y2, em que a é a abscissa do ponto. Neste caso, então, o gráfico não representa uma função. Por outro lado, para esta segunda curva, reparamos que nenhuma reta vertical é capaz de cortá-la em mais do que um ponto. Quando isso acontece, dizemos que sim, este gráfico representa a função. E por que o primeiro gráfico não representava uma função? Vimos na parte anterior da aula que uma característica das funções é o fato de existir, para cada valor de x, um único valor de y. E repare que, neste caso, quando x vale a, nós temos dois valores de y, um que é o valor y1 que aparece aqui em cima e o outro que é y2 que aparece aqui embaixo. Sendo assim, o gráfico não pode representar uma função neste caso.